Fala criativos, beleza? Hoje nós vamos dar uma olhadinha aqui nesse carinha aqui, que é um LED Cobb de 60 watts da Andoer. Se você ainda não me conhece, eu sou Emanuel, ator, diretor e filmmaker. Eu já estava aí há mais ou menos um bom tempo atrás de um LED que fosse pequeno, barato e com uma boa qualidade na sua iluminação, e foi o que eu acabei de encontrar. Há raríssimos conteúdos sobre esse iluminador, tanto no YouTube e outros lugares aqui na internet, para encontrar e achar especificações, pessoas que testaram aqui esse iluminador, mas depois de garimpar muito, eu acabei encontrando algumas respostas positivas que me fizeram aí comprar esse iluminador. Olha só o tamanhico que é esse iluminador e que tem uma potência aí de 60 watts. Eu sempre falo aqui no canal, em outros vídeos que você já deve ter assistido, que o mínimo que eu recomendo para você ter uma iluminação profissional assim de potência são 60 watts, o que esse iluminador atende muito bem. Falando sobre a construção dele, normalmente LEDs baratíssimos e super de entrada, como é o caso desse aqui, eles são feitos completamente de plástico, mas não é o caso aqui desse Andoer. Se você der uma olhada, toda essa parte preta dele aqui que tem nas laterais, ele é feito de metal, e somente a parte da frente, onde tem o LED, e a parte de trás, que tem os controles, é que é feito de plástico, mas eu digo que é pelo menos um plástico duro. Um ponto negativo aqui da própria construção dele está bem aqui na frente, onde de fato tem os LEDs, porque em muitos há uma espécie de um acrílico, algum vidro que protege aqui essas pecinhas, né? E esse aqui, na verdade, o que ele tem ali é uma espécie de uma película de silicone, o que não é assim tão protetora. Então eu diria que se você for colocar esse iluminador dentro da mochila, que você tome um certo cuidado, pois algum objeto aí de repente pontiagudo pode bater ali e acabar danificando o iluminador. Aqui na parte de trás dele é que ficam os controladores, e ele é muito simples e fácil de utilizar. Você tem um cabo aqui de alimentação, ao qual você liga diretamente na tomada, e também ele tem um adaptador para você colocar algumas baterias, aquelas da Sony NPF. Ele possui aqui alguns controladores de temperatura e a sua potência da iluminação. Esse iluminador tem uma temperatura aí bicolor que vai de 2.800 kelvins até 6.800, o que é um range aí relativamente bom para esse tipo aí de iluminação. Ele é muito fácil de utilizar, tá bom? Ele tem dois botões aqui específicos para você mudar a temperatura de cor e mais dois botões aqui também de mais e menos para você poder ajustar a intensidade deste iluminador. Tem um botãozinho para ligar e desligar, obviamente, você tem que segurar aí em torno de uns 2 segundos para ele ligar, também uns 2 segundos para ele desligar. Tem um botão de efeitos, que ele vem com alguns efeitos assim, os mais simples, porque não é um iluminador RGB, então tem lá flash, relâmpago, televisão, vela. Ele tem aqui um outro botão também que você vai mudando aqui de 25% em 25% da intensidade que ele tem. Ele também tem um botão para você poder desligar a ventoinha que vem aqui internamente dele, mas obviamente que aí a potência dele cai aí pelo menos, acho que uns 70%, ela fica só em 30% mais ou menos a sua potência. Junto com ele na caixa ele também vem essa panelinha aqui refletora. Olha o tamanhico dela, mas o que você precisa saber e entender é que esse bocal que ele tem aqui não é o bocal padrão Bowens, mas sim mini Bowens. Por isso que ele é pequeno, tá? Mas olha que legal, que pequenininho, que prático que fica esse iluminador. Só para você ter aí uma noção, o Bowens de tamanho normal, refletor, é deste tamanho, e olha como é que ele fica do lado deste Andoer. É quase que praticamente o iluminador inteiro cabendo dentro aqui dessa panelinha. Além desse cone aí refletor, ele também vem com um difusor aqui que é uma espécie de silicone para você colocar aqui na frente e deixar a iluminação um pouco mais difusa e não tão dura. E aí dessa forma aqui, a sua iluminação ela fica um pouco mais difusa e não tão dura e direcional se você não estivesse utilizando esse difusor. E mesmo assim, olha o tamanhico que fica esse iluminador. Um outro ponto negativo aqui desse LED é que a Andoer ela não tem muitos acessórios específicos aqui para ele. Então se você quer colocar, por exemplo, utilizar aí um Bowens no tamanho normal, padrão, você não tem esse acessório. Mas depois de pesquisar muito, eu acabei encontrando uma solução ótima, que é você utilizar aqui esse adaptador de flash da Godox, mas é a versão S2. Tá? Ele tem a versão S1 e, na verdade, o que cabe nele é esse S2, porque ele tem um bocal aqui que é muito maior. Pode ficar tranquilo que fica bem preso aqui, não fica solto. Tá bem seguro aqui o iluminador.
E com certeza, utilizando aqui esse adaptador da Godox, você vai poder estar utilizando então refletores, softbox com a conexão Bowens, assim como qualquer outro tipo de acessório utilizando ele. Cara, ele é muito pequeno e você pode colocar ele em praticamente qualquer lugar. Eu vou agora substituir essa iluminação principal minha aqui, tá? Que é um iluminador aqui de 100 watts de potência, que está num softbox com um grid para fazer uma direcionalidade aqui na luz. E ele está mais ou menos aí em 40% de intensidade e com 5.600 Kelvin aí de temperatura. Agora aqui nesse momento que você está vendo é a iluminação do Andoer 60 watts. Ele está em 40% e exatamente no mesmo lugar aonde se encontrava o meu outro softbox. Só que agora aqui ele está apenas com aquele gominho ali de silicone difusor e a qualidade da imagem que você está percebendo é essa. A primeira coisa que chama a atenção é que ele está em 5.600 Kelvin e você já pode perceber um pouco a diferença de cor, por mais que esteja na mesma temperatura desse iluminador para o outro que estava antes. Essa questão aí na diferença de cor um pouquinho aí entre os iluminadores é super comum. Então fica a dica de que quando você for construir aí de repente o seu set aí de iluminação para você, para sua produtora, é bom que você tenha sempre iluminadores da mesma marca, justamente para não acontecer isso. Pois se você mistura as marcas, você também vai misturar pequenas diferenças ali na cor entre os iluminadores. Normalmente eles tendem um pouco mais aí para o magenta ou então para o verde. E iluminadores, lógico, mais profissionais, mais caros também, e principalmente aqueles que são RGB, você tem internamente nele a possibilidade de você alterar um pouco essa diferença aí de cor. Então você pode jogar um pouco mais para o magenta, um pouquinho mais para o verde, fazendo com que você consiga então igualar essas iluminações aí de diferentes marcas, mas não é o caso, logicamente, desse iluminador, já que ele é muito baratinho e muito de entrada. Agora, nesse momento, eu não alterei nada na correção de cor na hora da pós-produção, mas sim eu peguei aqui o iluminador e subi a temperatura de cor dele para 6.400, o que deixou um pouco mais branco aí do que na verdade seria talvez o 5.600, que é o que está na câmera aí no balanço de branco. Agora você deve estar percebendo que há uma mudança na iluminação, pois eu retirei aqui o difusor de silicone aí de borrachinha que vem junto com ele. Então logicamente assim a potência dele ele fica maior, né, sem isso aqui. Então eu tive que baixar a intensidade para 10% da sua capacidade total, ou seja, ele é muito potente apesar aí do seu tamanho. Lembrando que aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar também os links aí do AliExpress para você adquirir esse iluminador e os outros que eu vou começar a falar a partir de agora também. Durante a minha pesquisa de compra, os outros iluminadores que eu encontrei que são bem competidores aí com esse são os da Ulanzi, que ele tem uma versão de 40 watts, que também é bicolor, tem uma versão 40 watts RGB, uma de 60 watts e uma versão 60 watts Pro, que traz aí algumas outras opções para você poder ligar ele através com cabo USB e utilizar aí outras fontes de iluminação. E foi também aí nessas minhas pesquisas que eu vi em outros reviews que os iluminadores da Ulanzi, quando você utiliza ele com esse difusor aqui e fechadinho e na máxima potência, ele acaba desligando por superaquecimento, ou seja, não é algo muito profissional. Você tem uma luz que de volta e meia ela desliga no meio do set. Eu acho que isso fica em alguns casos inviável, né? Mas só aconteceu isso você utilizando aqui esse difusor na potência máxima. E uma questão é que esse Andoer, ele aparentemente não tem esse mesmo problema. Eu fiz um teste aqui de mais ou menos 3 horas e meia a 4 horas com ele ligado na potência máxima com o difusor e ele mesmo assim não desligou. Mas sim, ele esquenta muito, essa bichinha esquenta bastante, não a ponto assim de você queimar a mão se você tocar nele, mas você sente que fica muito quente. Nesse momento que agora então você está vendo a iluminação dela com o softbox que estava o meu outro refletor no início aqui desse vídeo. Aproveito agora também para fazer um convite a você a conhecer o meu e-book de iluminação. Se você quer aprender algumas técnicas básicas a avançadas, nesse e-book você vai encontrar aí mais de 38 setups de iluminação prontos. É você bater o olho, copiar e reproduzir aí no seu projeto. Além disso, ele também acompanha alguns vídeos explicativos e tá com preço super em conta. O link está aqui na descrição e faço convite aí para você dar uma olhadinha. Vamos dar uma olhada agora nesse outro acessório que vem aqui junto com ele,
que é essa espécie de C-handle que você pode colocar, então, né, o LEDzinho aqui na ponta. Ele vem aqui com um furinho para você poder colocar no tripé e ele ficar assim paradinho. A construção, então, desse handle aqui, ele é totalmente de plástico, tá? Não espere, obviamente, muito assim de qualidade, mas ele aparentemente é um plástico duro. Um ponto negativo aqui desse handle é que ele tem esse buraquinho, olha, que serve para você poder colocar aquelas sombrinhas rebatedoras, sombrinhas difusoras, mas o lance é que ele não tem nenhum tipo de parafuso aqui para você poder apertar. Ou seja, quando você insere aquela haste aqui da sombrinha e você vira o iluminador, que essa parte aqui para baixo, ela acaba escorregando. Então pode acontecer, né, no meio de uma gravação, você inverter ele ali e acabar caindo no chão, né, o seu rebatedor aí, então fica atento. Outro acessório, então, que vem junto com ele é esse plate aqui, que serve para você colocar 2 baterias daquelas da Sony NP-F. Eu diria que de todo o material, isso aqui é a pior construção que tem, né, diante do restante aí que vem junto com ele. Ele é um plástico assim, parece bem mais fino do que os outros. Esse cabo aqui não parece ser um cabo que vai durar muito, então tem que tomar muito cuidado. Ele serve para você colocar aqui, ó, nas fotografias de divulgação que eu via, isso aqui parecia que era uma coisa gigantesca, enorme, mas depois que eu recebi e abri, eu vi que ele é um tanto quanto pequeno, eu achei assim. Foi até uma surpresa pra mim, pois eu achava que isso aqui era uma coisa terrivelmente gigante. Eu testei, não fiquei horas com ele ligado, mas ele funciona assim na potência máxima aqui com as 2 baterias. Eu diria que, como todo iluminador, ele deve durar em torno de 1 hora, 1h30, a depender também das condições da bateria aí que você tem, se elas estão novas ou um tanto quanto gastas e de tanto uso, né, usadas aí. Ele também vem aí com um controlezinho, que não é nada demais, tá? Os controles bem básicozinho, como você pode ver. Ponto negativo, que é claro, se ele vem com um controle desses aqui, provavelmente, e é fato, que ele não liga aí através de algum aplicativo no celular. Um ponto interessante é que aqueles iluminadores da Ulanzi que eu acabei de citar aqui no vídeo anteriormente, eles possuem uma bateria interna que aguenta aí pelo menos aí uns 45, 50 minutos de autonomia se você utilizar a iluminação no máximo. Mas não é o caso aqui desse iluminador, ele realmente não tem essa bateria interna, mas obviamente ele também é um pouco mais barato. Uma outra marca aí também de LEDs que está dando o que falar são os iluminadores aí da Xeon, não sei como é que se pronuncia essa marca, mas eles têm um design muito moderno, com funções também super atuais e além de uma potência até mesmo maior do que inclusive esse Andoer e esses outros aí iluminadores da Ulanzi que eu acabei aqui de falar. A respeito aí então da qualidade da iluminação que esse LED tem aqui da Andoer, né, o CRI dele, que é o que diz respeito à qualidade das cores que ele consegue reproduzir naquilo que ele está iluminando, é acho que de 90 para cima, que você pode imaginar que talvez seja um pouco baixo, porque a maioria é de 95 e tal, mas há comparações entre esse LED e os LEDs da Aputure Amaran, e ele tem uma qualidade muito, mas muito próxima. Eu vou deixar também aqui na descrição um link aqui de um outro youtuber que fez uma comparação aqui então desse LED da Andoer, o antigo um da Godox SL60 watts, acho que é o nome, e um da Aputure, para justamente você ver aí a diferença nas qualidades. E eu te digo que vale muito a pena pelo preço que tá esse aqui. Eu paguei menos de R$300 no AliExpress, tá? Se você consegue aí de repente uma promoção entre 260, 285 mais ou menos, foi o que eu acabei de pagar. E eu digo pra você que após testar, ver a qualidade dele, apesar de não ter tanta tecnologia, ele ser um tanto quanto simples, a luz que ele tem é muito boa e eu acho que eu vou sim comprar inclusive mais um, se não 2 iluminadores para montar um kitzinho assim bem portátil que eu possa utilizar de uma forma mais leve, de transportar aí nos trabalhos que eu for fazer. O legal no tamanho e no peso desse iluminador é que você pode colocar ele em praticamente aí qualquer lugar. Se você tiver, por exemplo, um desses jacarés aqui, esses clamps, você pode colocar esse iluminador em praticamente qualquer lugar. Seja aí numa mesa, num corrimão, no bastão onde fica, por exemplo, a cortina. Cara, você tem inúmeras possibilidades comprando também um dispositivo aqui como esse. Como você pode então observar, você pode sim utilizar esse iluminador aí no seu estúdio ou nas suas gravações profissionais como um LED, por exemplo, de iluminação principal, um LED de preenchimento e até mesmo um LED de recorte. E por que não também o mesmo LED ou vários LEDs podem ser utilizados para você iluminar o fundo aí dos cenários ou de repente você rebater ele
numa parede e ter alguns outros tipos aí de iluminação.